Ó, hoje tem uma participação especial no vídeo, alguém que colocou gravatinha pra gravar junto com o papai. É sim. Nesse último final de semana, Lula esteve na Índia participando da cúpula do G20. Nesse vídeo, como já é de costume, eu trago uma análise sobre o discurso e a participação dele no evento, e eu já adianto que eu tenho um assunto muito importante para tratar com você ainda nesse vídeo. Um assunto que está diretamente ligado a uma mentira absurda dita por Lula durante a reunião, e como é um assunto que precisa de muita atenção, eu vou deixar ele para a parte final da análise. Bom, vamos por partes. Antes mesmo do desembarque de Lula na Índia, a revista Oeste já havia publicado uma matéria mostrando que, segundo dados do portal da Transparência, o custo da hospedagem de Lula e sua comitiva na Índia era de quase 2 milhões de reais. O hotel da vez foi o luxuoso Taj Palace. Segundo uma outra matéria do Poder 360, esse hotel tem suítes que custam até 60 mil reais a diária. Mas até o momento da publicação da matéria, o jornal ainda não havia recebido resposta sobre quais dessas suítes haviam sido reservadas pelo governo. A 18ª cúpula do G20, por sinal, aconteceu em uma Índia em meio a uma confusão envolvendo o nome do país. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi mudou o nome do país de Índia para Bharat, uma palavra em sânscrito que já constava em textos hindus antigos e que também significa Índia em hindi. O argumento para essa mudança seria para desvincular do nome imposto pelos britânicos, que foram quem colonizaram o país. Por enquanto, a oposição do governo na Índia é contra essa mudança, mas o fato é que o nome Bharat já foi usado, por exemplo, nos convites para o jantar entre os presidentes no evento do G20 e também foi usado na placa de identificação nas reuniões do G20. E tendo ciência de que nessa viagem para Bharat, apenas em hospedagem de Lula e sua comitiva, os cofres públicos já tiveram que desembolsar quase 2 milhões de reais, fica a lição de que, para nós brasileiros, como sempre, o barato sai caro. Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. Na semana passada, Lula já havia avisado que pretendia, nessa reunião, falar sobre a desigualdade. Eu vou dia 7 fazer outra viagem importante para o Brasil. Eu vou para a Índia. Vou participar de um encontro chamado o Encontro do G20. E eu vou lá para discutir com eles uma coisa que me incomoda. Eu quero discutir com eles a desigualdade. E, de fato, falou. Vivemos num mundo em que a riqueza está mais concentrada, em que milhões de seres humanos ainda passam fome, em que o desenvolvimento sustentável está sempre ameaçado. Só vamos conseguir enfrentar todos esses problemas se tratarmos da questão da desigualdade. A desigualdade de renda, de acesso à saúde, de educação, de alimentação, de gênero, de raça e de representação está na origem de todas essas anomalias. Se quisermos fazer a diferença, temos que colocar a redução das desigualdades no centro da agenda internacional. Mas aí você para pensar. Para falar sobre desigualdade em uma reunião, Lula viajou com sua comitiva e gastou apenas em hospedagem quase 2 milhões de reais de dinheiro público. Dinheiro que vem da arrecadação de impostos pagos pelos cidadãos. Impostos que precisam ser pagos, inclusive, pela classe mais pobre do país. Inclusive por aqueles que passam fome. Agora me diga, esse discurso matou a fome de quantas pessoas? Já os 2 milhões de reais poderiam ter matado a fome de quantas pessoas? É verdade. Mas há quem diga ainda que Lula é o herói do povo. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Bom, outro ponto importante do discurso é que, pelo fato de o Brasil já ter assumido simbolicamente a presidência do G20, presidência que começa oficialmente em 1º de dezembro, Lula apresentou as 3 orientações gerais sobre as quais o Brasil deve organizar os seus trabalhos. Para assegurar que o G20 atue de forma inclusiva e coerente, o Brasil pretende organizar os trabalhos em torno de 3 orientações gerais. Primeiro, nós vamos fazer com que as trilhas políticas e de finanças se coordenem e trabalhem de forma mais entregada. Segundo, nós temos de ouvir a sociedade. Não existe governo sem sociedade. Terceiro, nós não podemos deixar que questões geopolíticas sequestrem a agenda de discussões das várias instâncias do G20.
Não nos interessa um G20 dividido. Agora, o ponto que eu considero mais absurdo nessa participação de Lula no G20 foi o que ele disse logo na abertura do seu discurso, quando ele foi falar sobre a situação no Rio Grande do Sul. A natureza, ela continua dando demonstração de que nós precisamos cuidar dela com muito mais carinho. Essa semana, há 3 dias atrás, no Brasil, um ciclone no estado do Rio Grande do Sul. Nunca tinha havido ciclone, matou 46 pessoas e tem quase 50 pessoas desaparecidas. Isso nos chama a atenção, porque fenômenos como esse têm acontecido nos mais diferentes lugares do nosso planeta. Preste atenção nessa parte. No estado do Rio Grande do Sul, nunca tinha havido ciclone. Por que precisava dessa mentira, Lula? É óbvio que o Rio Grande do Sul, infelizmente, já passou por outros ciclones. Basta uma rápida pesquisa no Google para ver que o estado já sofreu com ciclones até mesmo em julho desse ano. Passou também em outros anos como 2020, 2016, 2009, 2008, 2001. Tem matéria contando até a história de um ciclone em 1923, em meio à Guerra Civil no Rio Grande. Então me diga, para que dizer que nunca tinha havido ciclone no estado? Para sustentar o discurso de que os outros países devem enviar dinheiro ao Brasil para ajudar na preservação da Amazônia por conta das mudanças climáticas, e aí a narrativa de que só agora estão acontecendo ciclones se encaixa melhor para evidenciar essas tais mudanças climáticas? Chega a dar vergonha pensar em receber um dinheiro que, na melhor das hipóteses, seria usado apenas na preservação da Amazônia, sem desvios no meio do caminho, mas um dinheiro sujo, baseado em mentira. Eu sei que há muita gente no Brasil que não se importa com isso, mas francamente, uma pessoa honesta não tolera esse tipo de situação. E eu sei também que vai ter muita gente tentando passar pano para essa frase de Lula, dizendo que não foi isso que ele quis dizer, ele quis falar sobre a região e etc. Não adianta, se o que ele quis dizer era outra coisa, que tivesse dito outra coisa. É a função dele como presidente fazer esses discursos. E sejamos justos, da mesma forma que Bolsonaro foi criticado diversas vezes por ter falado besteiras, principalmente durante a pandemia, muitas coisas que deveriam ter sido ditas de forma diferente, muitas coisas que definitivamente não deveriam ter sido ditas por um presidente. Não dá para ficar passando pano agora para as coisas que Lula diz, justificando pela idade dele, ou seja lá pelo que for, para dizer que foi um engano. E me indignou mais ainda ver as principais empresas de jornalismo do país noticiando o encontro no G20 e falando sobre o discurso de Lula, em especial algumas como a CNN, Band e UOL, que transcreveram essa frase do discurso de Lula e ninguém se importou se era verdade ou mentira, ou simplesmente optaram por ignorar isso. E como se não bastasse essa mentira no discurso de Lula, ainda tem a ironia dele estar usando a situação no Rio Grande no seu discurso, sem ainda nem ter visitado o estado e fazendo de conta de que no desembarque dele na Índia, Janja não havia postado um vídeo toda contente ao chegar em mais um destino turístico dos seus passeios bancados com dinheiro público, ignorando completamente a situação que o Brasil estava passando. Bom, e agora um assunto muito importante diretamente relacionado a isso. Você provavelmente já está sabendo da situação no Rio Grande do Sul, das dezenas de mortes já registradas e das milhares de pessoas desabrigadas em função do ciclone. Existe uma forma muito simples de ajudar essas pessoas, fazendo a nossa parte. O Badim, que é um humorista natural da região norte do Rio Grande do Sul, criou uma vaquinha para arrecadar dinheiro para destinar a essas vítimas. Eu vou deixar o link dessa vaquinha aqui na descrição desse vídeo para que você faça a sua parte também, ajudando essas pessoas que estão precisando nesse momento. Afinal, pode ser que no futuro quem precise de ajuda sejamos nós. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, pois assim cada vez mais pessoas podem saber o que verdadeiramente acontece com o nosso país. Se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para receber todo o conteúdo novo que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.